Amém, irmãos? Amém. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em 1 João, a carta de 1 João. Para quem não tem muita prática, voltando do Apocalipse ali, é a terceira, quarto livro. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar lendo o capítulo 1, do verso 5 a seguir. Aleluias. Nós temos esse mês de janeiro trabalhando com algumas doutrinas bíblicas, como a gente costuma chamar, né? Doutrinas bíblicas são aquelas declarações do Senhor na palavra que não se negociam. Que você pode andar mundos, correr mundos, e você vai ter que ouvir aquilo na integridade da palavra, porque se estiver fora, ela quebrou princípios do Senhor. E a palavra de Deus diz que não há quem tenha esse direito. Então nós temos trabalhado com esses fundamentos, porque acreditamos que isso faz de nós pessoas limpas, lavadas, curadas no Senhor. A palavra é responsável por esse trabalho, né? De nos lavar, de nos purificar. Então nós hoje queremos ir mais um pouquinho, mais um pedacinho dessas doutrinas, sabendo que esse universo é muito grande, mas aquilo que nós temos trabalhado aqui, eu acredito que tem fluído e os irmãos têm entendido. Então eu quero que você, a partir dessas palavras, continue orando na tua casa, na tua rotina diária, no teu devocional. Por quê? Porque é assim que se rega a palavra no nosso coração, na oração. E quando nós estamos orando, o Espírito Santo está se manifestando, ele está trazendo certezas. E às vezes, amado, aproveitando aqui, abrindo um parênteses, às vezes as pessoas vão orar e elas acham que precisa cair serpentina, confete na cabeça, precisa cair purpurina. Infelizmente, nós vemos pessoas que têm muito esse misticismo no seu coração. E eu queria assim quebrar isso hoje, porque quando nós falamos aqui bastante em oração, nós não estamos nos referindo a uma oração protocolada, uma oração formalizada. Nós estamos nos referindo à intimidade com Deus, ao tempo que temos conversas com Deus. Às vezes, nossas conversas com Deus podem ser até desagradáveis. No qual aspecto? Porque muitas vezes nós precisamos confessar, nós precisamos chorar, nós precisamos pedir a misericórdia dele, né? Às vezes vem através da palavra uma direção ali de puxão de orelha. Glória a Deus por isso, né? Então, essa oração, ela tem que ser constante na nossa vida. O que é a oração? É essa conversa. Podendo nós termos essa intimidade todos os dias. E assim o Espírito Santo vai tomando o lugar dele, vai se ajustando em nós, ele vai sendo realmente o nosso condutor, vai sendo essa luz que resplandece, da qual nós cantamos agora. Amém? Amém, igreja? Amém. Então, todos acharam? 1 João, o capítulo 1, verso 5 a seguir, ele diz: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz. Repita comigo: Deus é luz. Deus é luz. E não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a justiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. No 2 ele vai dizer: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados,
e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Feche teus olhos um instante. Querido Deus, eterno Pai, que nessa noite, Pai, a Tua palavra possa realmente encontrar em nós, Pai, esse solo fértil, que possa, Senhor, frutificar. Nós queremos, Paizinho, entrar dentro, Pai, daquilo que é a Tua verdade, Pai. Queremos ficar protegidos por essa verdade. Não queremos sair, Senhor, dessa redoma que é a verdade do Teu Evangelho, a verdade do Senhor. Por isso, nessa noite, Senhor, nos conduz. Faz de nós, Pai, ouvintes, e faz de nós praticantes, Paizinho, daquilo que é puro, daquilo que é santo e daquilo que é agradável a Ti, que é a Tua palavra e os Teus mandamentos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, Jesus. Então, amados, nessa palavra, ele está no início aqui, ele já está afirmando que Deus é luz. Amém? Todos concordam que Deus é luz? Inclusive cantamos, né? Foi coincidência, a gente não combinou, mas cantamos aqui sobre uma luz que resplandece, né? Que é o Espírito Santo em nós. E quando nós falamos de luz na palavra de Deus, ela significa nada mais, nada menos do que a verdade. Luz é igual à verdade. Por que a luz é comparada à verdade, a ilustração da verdade? Porque é simples analisar. Eu sempre gosto de fazer aquelas analogias do natural, né? Se nós entrarmos nessa sala e estiver toda ela escura, nós não vamos enxergar as coisas. Logo, nós vamos então não ter a verdade sobre esse ambiente. Amém? Então, se você entra aqui, você não conhece esse ambiente aqui e está toda apagada as luzes, você não vai saber o que aqui acontece, o que tem, e você vai tropeçar, você vai se bater nas cadeiras. Por quê? Porque não há verdade sobre aquele ambiente na tua cabeça. Amém? Você consegue entender isso? E o que é a verdade sobre esse ambiente? A partir de você acender a luz, o interruptor ser tocado ali, ele traz o quê? Ele traz a verdade, ele traz a realidade daquele ambiente. Ou seja, você já sabe que nesse ambiente tem cadeiras, tem microfones, você pode descrever esse lugar, ainda que, preste atenção nisso, ainda que em algum momento você volte a entrar nesse lugar aqui e ele esteja com a luz apagada, mas você já conhece de uma certa forma o ambiente, você já tem um certo cuidado, você já tem uma certa precaução sobre como você vai andar, mais ou menos, porque você sabe que existem coisas e você não vai se bater. Então, o que a luz ela é para nós? A luz é a verdade, ela revela a verdade absoluta sobre algo. E a palavra de Deus está dizendo que Deus é a luz. Logo, Deus é a verdade. Amém? Quando nós entendemos isso, amado, nós vamos andar na presença de Deus, entendendo esse princípio, nós vamos andar na presença de Deus, na companhia de Deus, não mais no escuro, não mais de forma tateando, né, para conseguir se encontrar, mas nós começamos a conhecer o que é a verdadeira presença de Deus, porque a luz vai trazer essa verdade. Mas a luz, ela não traz só essa verdade sobre quem é Deus. A luz traz para nós também a consciência de quem nós somos. Amém? Amém. Então, quando a palavra de Deus está falando aqui que Deus é luz, e daí ele vai, na sequência ele vai dizer, e não há nele trevas nenhuma, esse nenhuma é muito importante. Por quê? Qualquer falta de convicção, qualquer dúvida que nós possamos ter, amado, ela não provém de Deus, mas ela provém de nós mesmos. Por quê? Porque daí ele diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que ele está dizendo aqui? Amado, o que Deus deixou para os seus filhos é a verdade. Ele não deixou um
incógnita, que nós precisamos ter por isso que eu quero combater um pouco esse misticismo que ainda existe dentro das igrejas. Ele não deixou para super-heróis, para super-homens, super-mulheres, né, que tem um poder sobrenatural. Não, Deus, Ele deixou a verdade escrita na palavra dele. Ele deixou a palavra de Deus como o verdadeiro guia. Então não há confusão a partir do quê? A partir do momento que nós entendemos Deus é luz, a verdade dele é real, porque está na nossa mão, não é algo fictício, é algo verdadeiro, está aqui, está registrado a palavra dele. E aí o terceiro passo é nós entendermos os dois pontos principais da nossa própria vida, na nossa personalidade. Quais são esses pontos? Um deles é sabermos que dependemos totalmente da misericórdia de Deus, porque somos de fato pecadores. Isso é importante. Porque você vai dizer, não, mas nós sabemos que nós somos pecadores. Amados, na teoria tudo é muito bonito, mas na prática muitas vezes nós temos dificuldade de lidar com os nossos pecados. Nós temos dificuldades porque isso inclusive é chamado de orgulho religioso, porque nós estamos muitas vezes dentro de uma igreja, porque nós estamos exercendo uma função dentro da igreja, porque estamos frequentando, nós temos aquela ideia de que nós estamos 100% perfeitos, ou muitas vezes nós até achamos que temos pecado. O problema vem na hora do confronto. E essa luz, essa verdade, ela diz para nós, ela esclarece para nós de que nós realmente temos algumas falhas. E eu gosto de dizer isso, muitas vezes tem áreas que a pessoa já superou, ela está de boa, como diz por aí. Eu estou bem, eu dou conta, mas aquela mesma área para outros é uma luta, é uma dificuldade, ele está ainda sendo vencido em algumas situações, ele precisa ser tratado. Mas aonde vem essa consciência? Ela vem dessa luz que é o Espírito Santo em nós. Porque quem vai nos mostrar a nossa verdade, a nossa verdadeira conduta é o próprio Espírito Santo. É dizendo, olha, Meg, você é orgulhosa, você é vaidosa, você é isso, aquilo, é mentirosa. Então, é o Espírito Santo que vai tratar conosco. Agora, tem uma coisa muito interessante nessa carta, e se vocês gostam de estar lendo as cartas de João, você já deve ter percebido isso, que João, nas suas cartas, ele é muito carinhoso, ele é muito amoroso. E ele nos ensina algo muito interessante aqui, porque é muito fácil nós fazermos a lista de pecados dos outros, apontar as pessoas, julgar pessoas, às vezes as próprias igrejas, né, individualmente, cada uma no seu forma de conduzir, às vezes se acham até nesse direito de ser julgadora, de apontar. E João aqui, ele deixa uma coisa muito interessante. Você vai ver que no capítulo 2, no primeiro verso, ele diz assim, meus filhinhos. Veja se não é carinhoso, né? Porque às vezes você vai tratar com uma pessoa, né, que tem, vamos dizer assim, desvio de caráter, alguma coisa, você já meio que, né, já vai falar com aquela pessoa com quem diz, esse casca grossa, mas não, ele está falando, meus filhinhos, né? E daí ele prossegue nesse meus filhinhos, dizendo, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, é como se ele desse um colo. João, ele era o apóstolo de Jesus, e ele ficou conhecido como aquele do chamego com Jesus, de deitar a cabeça ali, então ele tinha uma personalidade, como você pode ver nos discípulos, todos eram muito diferentes, e a personalidade dele era muito peculiar, daquele pastor que tem aquele carinho. E eu aprendo aqui com o João uma coisa muito importante, amado. Hoje não é mais tempo de nós enfatizarmos com as pessoas os erros, eu sempre digo o seguinte, um exemplo para você entender o que eu quero dizer. Um jovem, quando ele está na igreja, ele vai
piercing, vai fazer uma tatuagem, enfim, né? Nada contra, nada a favor, não estou entrando no mérito, mas ele é visto. A igreja se levanta. Aquilo, né? Ou acontece uma outra situação com aquele jovem. Estou falando jovem porque o jovem está sempre muito em evidência. Agora, o jovem no mundo, se ele fizer 40 tatuagens, 50 piercing, se ele fizer, ninguém nem não. Então, analisem comigo, amados. É mais fácil viver no mundo, é mais fácil viver na igreja? Mundo. Amém? Então, quando nós vemos que a igreja ela está mais excluindo do que necessariamente incluindo as pessoas, é um fator muito complicado, é um fator doentio que a igreja está vivendo. Ah, não, mas então nós temos que tolerar todo o pecado, toda falha de caráter, tudo. Não necessariamente tolerar, porque esse não é o propósito de Deus também. Deus não tolera. Agora, aceitar, ter uma igreja inclusiva, uma igreja que aceita, uma igreja que abraça, uma igreja que recebe. Eu não concordo com o que você faz, mas eu não misturo as coisas. Nós não vamos aprovar as coisas ruins, mas nós vamos viver o verdadeiro evangelho. Hoje existe um evangelho, amado, pregado por aí muito barato. O evangelho que porque se você vir para a igreja você é curado, se você vir para a igreja você fica milionário, você vai ter bênçãos. Existe essa teoria de que se você estiver na igreja, você tem que ficar abençoado, porque se você tiver luta, você está em pecado. Hoje tem muitas essas teologias, e talvez você já teve algum conhecimento de algumas delas. Amado, nada disso é verdade. Aqui na sequência, ele diz assim, no próprio, eu já estou adiantando aqui, no próprio sequência aqui, o verso 2, ele diz: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então nós temos que entender o nosso papel, amados, de amar, de respeitar, de ser a igreja que é a luz, que é a verdade, que vive dessa verdade. Qual é a verdade? Não é aquela verdade que cria multidões para vir para a igreja, vendendo uma imagem do evangelho que ilude as pessoas. Venha porque você vai ser curado, porque você vai ser próspero, porque você vai comprar um carro, porque, amados, a bênção de Deus é uma consequência do amor a Ele. Mas nós não podemos cair nessa mentira de Satanás que deturpa tanto a palavra de Deus a ponto das pessoas serem vazias da verdade. Quem está entendendo essa mente? Nós não podemos ficar cheios de si. Nós precisamos ficar cheios do Espírito. E a verdade de Deus é uma só. Ela fala de um amor que resplandece. Ela fala da verdade de Deus que resplandece através de nós. Ela fala de uma verdade que não se questiona. Uma verdade que hoje é verdade, amanhã será verdade, eternamente será verdade. Não se negocia, não se muda de ideia. Nós estamos vendo, e a palavra de Deus ela está nos exortando a isso, a grandes abusos em relação à palavra de Deus. Nós estamos vendo grandes abusos na mídia de pastores, de homens que se dizem de Deus, que estão vendendo o evangelho totalmente deturpado. E está dando certo, porque as pessoas estão cheias de si. Porque quando eu estou cheia de si, eu gosto de coisa que me faça bem. Eu gosto de coisa que me satisfaça o meu ego. Amém? Amém. Agora, quando eu estou cheia do Espírito Santo, eu consigo entender que a verdade que a palavra de Deus está falando, é que diz que se nós não estamos nessa verdade, nós não estamos nele, é isso que a palavra de Deus está dizendo, é que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos estar na presença, na convicção daquilo que nós entendemos que o Senhor quer de nós. E isso é um ponto que hoje está sendo negociado vamos dizer assim, no sistema religioso, nas religiões. Nós precisamos entender, amado, que falar da verdade de Deus não vai necessariamente nos trazer uma vida confortável.
grande, reunir multidões, mas que a verdade de Cristo, a verdade do Evangelho, ela é inegociável, ela é verdadeira, ela vai arrebanhar pessoas que têm essa consciência, que têm esse entendimento. Ele está falando que ele é a propiciação dos nossos pecados, mas ele não está dizendo, eu escolhi um grupo de pessoas para morrer por elas. Ele está dizendo, o nosso e de todo mundo. Então vai ter pessoas, amado, no nosso caminho, que talvez rejeitem, não dizendo com palavras, eu rejeito a Jesus. Você raramente vai ouvir uma frase dessa, eu nunca ouvi. Agora, pessoas que negociam na prática de vida, porque elas negociam as verdades do Evangelho, elas não conseguem a consistência da verdade. Quem está entendendo? Amém. Nós precisamos entender que aqui, quando João ele ensina, ele está dizendo, meus filhinhos, essas coisas escrevo para que não pequeis. João aqui, ele não está se posicionando como julgador, ele não está se posicionando como o juiz da situação, da igreja que ele estava se comunicando. Não, ele estava dizendo, porque eu amo, a ponto de dizer, não pequeis. Mas ele tem uma alternativa, porque daí na sequência, ele vai dizer assim, para que não pequeis, e se alguém, por acaso, se acontecer, né, de alguém pecar, ele diz o quê? Nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então o que ele está dizendo? Pode acontecer. Vamos para a vida prática. A Mary faltou com a palavra, não cumpriu uma situação, uma dívida, um compromisso. É pecado ou não é pecado? É pecado. Se eu dei minha palavra, se eu empenhei a minha palavra e eu não estou cumprindo sem uma prévia, né, satisfação, eu estou em pecado. Vocês estão entendendo como isso está deturpado as verdades? Porque nós caímos naquela coisa que matar, roubar, prostituir, adulterar é pecado. O resto é coisa básica. O resto passa. O resto Deus é tolerante, Deus tolera. Na verdade, amado, nós como igreja nós temos que cuidar, não é do adultério. Claro que sim também, mas não é de pegar uma arma e matar alguém, tirar a vida de alguém. Não é necessariamente de nós ir lá e pegar uma arma e assaltar um banco. Porque eu acredito que no nosso meio muito poucas pessoas teriam. Passou na cabeça um dia na vida fazer isso. Mas e quando eu dei a minha palavra aqui para André e eu não cumpri com ela e eu não fui capaz de dar uma satisfação? E quando eu empenhei minha palavra dizendo, Angelita, amanhã 3 horas nós vamos fazer tal coisa, e eu não fui capaz de honrar esse compromisso, eu não pequei? Por quê? Porque a verdade não estava em mim. Porque aquele que tem a verdade, ele tem que ter um compromisso com quem? Com aquele que habita nele. A partir do momento que eu empenhei minha palavra com a Andréia, que eu empenhei minha palavra com a Angelita, e eu não cumpri, eu envergonhei o Evangelho. E sabe o que mais, amado? Muitas vezes nós fazemos isso com as pessoas do mundo. E sabe como fica a nossa imagem? Aquele crente não tem palavra. Ele não diz, não, aquela farmacêutica não tem palavra, não, aquele comerciante não tem palavra, né? Aquela funcionária da Unimed não tem palavra. Ninguém diz assim. É ou não é? Aquele crente. Sabe por quê? Porque o capeta está tão preocupado em fazer dar um nó na cabeça das pessoas, para que o Evangelho seja envergonhado, que as pessoas não se ligam, não se antenam para as pequenas coisas. E quem vai pro ralo é o Evangelho, é a luz que deveria iluminar, resplandecer, e não que deveria apagar. Então quando a Bíblia fala Deus é luz, ele está dizendo o quê? Quando eu entro lá na Unimed, por exemplo, que a Andréia trabalhou lá. Quando a Andréia entra lá é trevas.
sei, eu estou só citando em tese, eu não sei as pessoas que trabalham lá, mas normalmente nós entramos em ambientes que é trevas. Por quê? Porque não tem o resplandecer do Espírito Santo. E daí aquela pessoa, no caso da Andréia, entra naquele lugar, ela é o quê? Luz. Daí a Andréia vai lá e falha com uma pessoa. Ou ela fica devendo e não paga, ou ela promete coisas e não cumpre, ou ela tem atitudes que envergonham. Ela de repente, volto a dizer, não sei se é o caso, como única luz lá dentro, ela fez o quê? Ela fez exatamente o que o Evangelho está falando. Quem está entendendo também? Amém. O Evangelho está dizendo assim: aquele que não dá conta de ser verdade, estou aqui transcrevendo as minhas palavras, e ele diz ser luz, é mentiroso. E nós fazemos tem um texto na palavra, que não me lembro se é em João, que ele fala que nós trazemos de novo a maldição. Então nós precisamos tomar muito cuidado, amados, com as nossas pequenas, que é entre aspas, atitudes, para que nós possamos declarar essa verdade. Aí você vai dizer assim: mas isso é muito comum, não é fácil. Claro que não é fácil, né? Ele está dizendo que quem não tem, diz que não tem pecado, que é mentiroso. Não, eu nunca falei com a minha palavra, eu sou perfeito, nunca falei. Eu sou mentirosa, porque em algum momento talvez eu falhei. E eu estou citando a palavra aqui porque a palavra é uma coisa forte, mas existem outras áreas, né? Mas daí ele está dizendo assim: se por um acaso aconteceu, né? Você falhou no teu compromisso, você falhou com a tua palavra, existe o quê? Um advogado, Jesus Cristo justo. Por quê? Porque eu não posso ser justa naquilo que eu já fui injusta. Quem está entendendo? Eu não consigo mais justificar aquilo que eu já fiz de errado, amado. Quem já viu aquele ditado que diz que o que sai da boca não volta, não entra de volta? É mais ou menos assim. Eu não vou conseguir ser justificada naquilo que eu falhei já, que eu já cometi. Agora, como eu refaço o caminho? A palavra de Deus está sendo muito clara. Eu preciso retroceder, eu preciso pedir perdão, eu preciso me arrepender, eu preciso usar dessa remissão que está disponível através do sangue de Jesus. E aqui nós entramos no segundo ponto que nós entendemos sobre nós mesmos, que nós temos o direito à remissão através de Jesus Cristo. Então o que nós precisamos entender? Jesus Cristo, amados, o nosso Cristo que está vivo, que está aqui construindo o reino dele, para que ele possa, né, colocar em prática o sonho de Deus, que é o reino de Deus. Ele está procurando um povo correto, porque o pecado, ele diz que ele faz separação entre o homem e Deus, amém? Agora, quando nós quebramos essa comunhão, amado, nós precisamos trabalhar nessa questão de refazer os caminhos. Agora, se possível, eu preciso vigiar mais. Eu posso falhar, eu posso ter problemas de caráter. Eu sempre digo, é melhor pecar na igreja do que fora dela, porque fora dela vai ter aprovação, dentro dela a pessoa vai sendo transformada. É isso que nós estamos fazendo, nós estamos sendo transformados. Agora, o que nós precisamos é vigiar, porque nós precisamos viver essa mensagem verdadeira. A verdade do Evangelho precisa estar em nós, a verdade do Evangelho precisa resplandecer em nós. Como que nós vamos resplandecer como igreja de Jesus se nós falhamos nas pequenas coisas? É como a parábola dos talentos, né? Lá o Senhor do lugar, ele dá uma quantia para uma quantia para outra, uma quantia para outra. Quando ele volta, ele vai requerer ali os acertos. E tem gente que enterrou aquilo que conheceu. É isso que a parábola quer dizer. Enterrou os princípios de Deus, a doutrina de Deus, a doutrina verdadeira que diz que
Se eu não estou na luz, eu estou em trevas. Se eu estou em trevas, eu não estou em Deus. Você consegue entender isso? Então é radical? Mas é o que a palavra está dizendo. Se eu estou mentindo, se eu estou usando de corrupção, de artimanhas, se eu estou levando vantagem nas costas das pessoas, amados, isso está fazendo de nós pessoas que não estão na verdade, não estão na luz. Então, o que acontece? Vamos buscar nosso advogado justo, Jesus Cristo. E falando em verdade, se você andar, se você quiser abrir, fica à vontade, senão, na carta de Efésios, no capítulo 5, ele tem uma coisa que clareia nossas ideias sobre isso, um texto aqui muito forte, que ele traz esse entendimento para a nossa vida prática. Capítulo 5, a partir do verso 8. Eu gostaria que depois você estivesse lendo o capítulo inteiro, que traz ele é curto, e ele vai falar dessa prática. A partir do 8 ele vai dizer assim: porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Ou seja, nós estamos aqui hoje porque nós somos luz. Amém? Esse é o nosso chamado, ser luz. Agora nós tivemos um tempo nas trevas. Daí ele diz assim: então andai como filhos da luz. Ou seja, se você é